Olá, você está no canal Física MLT e para você que chegou aqui agora, nós estamos na nossa 21ª aula do curso SPSEX Preparação. Então, se você tem interesse em seguir o curso, volte lá na primeira aula, adquira o material e comece quanto antes melhor. Vamos lá? Para a aula de hoje, nós vamos falar aí de impulso, né? Vamos ver rapidamente os conceitos e aí as definições de impulso, quantidade de movimento, também aí conhecido como momento linear. Falaremos aí das propriedades do impulso, gráfico do impulso versus intervalo de tempo. Falaremos aí da conservação da quantidade de movimento e do teorema do impulso, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar! Impulso e quantidade de movimento, como eu havia comentado anteriormente, também conhecido aí como momento linear. Vamos começar aí com a definição de impulso. O impulso é uma grandeza vetorial dada pelo produto do vetor força pelo intervalo de tempo de aplicação da força. O módulo do impulso é igual ao módulo da força vezes o intervalo de tempo. E no sistema internacional de unidades, o impulso é dado em newtons vezes segundo. A orientação do vetor impulso é dada aí pela orientação do vetor força. Então, direção e sentido idênticos ao da força, tá certo? Olha, muitas vezes a força que atua num corpo não é constante no tempo. Então, para obter o impulso, eu tenho que apelar para o gráfico da força versus o tempo, né? No plano cartesiano, F versus T. Então, vamos pegar aqui um gráfico para exemplificar. Então, tá aí, eu tenho uma força variável no tempo, tá certo? Não mantém seu módulo, pode até não manter a mesma direção. O fato é que a força não é constante. Para obter o impulso dessa força, basta eu pegar a área delimitada aqui pelo instante T1, instante T2 e pela própria curva aqui e o eixo dos tempos. Essa área, então, ela vai medir o impulso, tá certo? Quantidade de movimento, também conhecido como momento linear, como eu havia dito. A quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, dada aí pelo escalar massa vezes a velocidade instantânea de um corpo. Bom, o módulo da quantidade de movimento é igual a massa vezes o módulo da velocidade instantânea. E no sistema internacional de unidades, é dado em quilogramas vezes metro por segundo. A orientação do vetor quantidade de movimento, ou momento linear, também é dada aí pela orientação da velocidade instantânea, logo direção e sentido idênticos ao da velocidade instantânea. Teorema do impulso. Bom, se eu tenho um impulso atuando num corpo, obviamente você já vai observar que eu vou ter uma força, obviamente a velocidade não é constante, portanto, o impulso da força resultante, ou melhor dizendo, o impulso resultante, é igual à variação da quantidade de movimento. E, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, se eu não tenho impulso resultante, não tem variação na quantidade de movimento. Logo, a quantidade de movimento total de um sistema se mantém, ela é constante. Obviamente, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Você pode observar aqui o seguinte, a partir do teorema do impulso, eu também posso ter para a unidade da quantidade de movimento a mesma unidade aqui, olha, do impulso. São compatíveis essas duas unidades no sistema internacional de unidades. Como primeiro exercício aí para a nossa aula de hoje, nós vamos pegar um exercício extra. Então, após o enunciado, pause o vídeo, anote aí o enunciado no seu caderno e tente fazer, por que não? E confira a resposta logo em seguida, tá certo? Vamos fazer a leitura aqui do enunciado? Então, PUC Campinas, São Paulo. Um garoto de 58 quilogramas está sobre um carrinho de rolimã que percorre uma pista em declive. A componente da força resultante que age no garoto na direção do movimento tem módulo representado no gráfico.
para um pequeno trecho do movimento. Sabe-se que a velocidade do garoto no instante t1, 2 segundos, é de 3 metros por segundo. Pode-se concluir que a velocidade do garoto em metros por segundo no instante t2 igual a 16 segundos é igual a... Então, pausa o vídeo, anote aí o enunciado no seu caderno e depois tente fazer, por que não? E vamos conferir aí a resposta. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno e tentado fazer a questão, por que não? Vamos verificar então a resposta. Então vamos lá, vamos pegar aí o gráfico, porque a força não é constante. Então nós temos que apelar para o gráfico, tá certo? Repare o seguinte, nesse trecho aqui, olha, de 0 a 4, né, essa variação aqui de 4 me dá uma variação de 40 para a força. Então, se eu pego a metade, a variação também vai ser a metade, que a função é linear, não é isso? Tá certo? Uma reta. Então, você vai ter a mesma proporção. Então, 20 de variação. Por que isso? Porque eu não quero, e também o enunciado deixou claro, que ele quer a velocidade no instante 16 segundos a partir do instante inicial valendo 2 e não do instante 0. Tá certo? E ele já afirmou que a velocidade do garoto no instante 2 vale quanto? 3 metros por segundo, não é isso? Então vamos lá, vamos pegar a partir do instante 2, ok? Bom, para encontrar a velocidade instantânea aqui no instante 16, eu preciso encontrar a quantidade de movimento nesse instante, ou a quantidade de movimento final, tá? Saindo dessa quantidade de movimento inicial, o garoto já tem uma quantidade de movimento inicial diferente de zero, porque ele tem velocidade, ok? Bom, então tem que calcular essa área aqui, olha, total, porque a partir da área eu encontro o impulso resultante. E sabendo quanto é que vale o impulso resultante, eu encontro a variação da quantidade de movimento, logo eu posso encontrar a quantidade de movimento final. Então vamos lá, olha, o impulso vai ser medido pelas áreas, tá certo? Vai ser a área A1 mais a área A2 mais a área A3, tá certo? Bom, você já observou que a área 1 aqui, olha, é um trapézio, cuja altura aqui, a base, né, base menor, perdão, a base menor vale 20 e a base maior vale 40, tá certo? Eu tenho esse lado aqui representando a altura do trapézio, que está deitado, não é isso? Então, valendo 2 a variação aqui, não é isso? Dividido por 2, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, área do trapézio. Como a altura vale 2, eu vou dividir por 2, então eu vou ter simplesmente 20 mais 60. Perdão, mais 40, dando 60, não é isso? Agora, calcular a área desse retângulo aqui, olha. Então, eu tenho a altura valendo 40 e a base valendo 8. Então, eu vou ter 8 vezes 40, 320. 320 mais 60, eu vou ter 380. Ok. Agora, o último trapézio aqui, olha. A base menor valendo 40, a base maior aqui valendo 60, a altura valendo 4 e vou dividir por 2. Então, eu tenho 40 mais 60 valendo 100, vezes 4 dividido por 2. Então, eu vou ter vezes 2, não é isso? Eu vou ter 200. 200 mais os 380 que eu tenho anteriormente, calculei anteriormente, então o impulso vai ser igual a 580 newtons vezes segundo. Repare que o gráfico aqui, olha, ele me deu o tempo em segundos, sistema internacional, e a força em newtons e também sistema internacional. Então, tranquilo, não precisou aqui fazer conversão de nenhuma unidade. Agora que eu tenho o impulso, eu encontro a variação da quantidade de movimento e, consequentemente, a quantidade de movimento final, porque eu vou ter, para a variação da quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial, claro, você já vai passar para o outro lado, somando, tá certo? E tá aqui ela, olha, é a massa, 58, vezes a velocidade de 3 metros por segundo. Essa é a velocidade no instante 2 segundos que foi colocado no enunciado, tá certo? Então, para a velocidade final, você vai dividir pela massa, claro, 13 metros por segundo, que me dá como alternativa correta a letra A. Questão tranquila, uma questão bem simples, basta você observar que tem que realmente apelar para o gráfico e principalmente para o cálculo das áreas.
Próxima questão, exercício do nosso material, página 69, questão de número 17. Eu espero que você tenha feito a leitura do enunciado. Então vamos lá, vamos conferir aqui a resolução. Bom, então eu tenho o lançamento oblíquo, certo? A altura máxima, como é que eu encontro a altura máxima mesmo? Bom, vamos pegar logo a expressão, tá, da altura máxima no lançamento oblíquo, no lançamento parabólico. Então está aí a expressão da altura máxima. Tá? Qualquer dúvida, retorne lá na aula de lançamento parabólico, lançamento oblíquo, tá certo? Bom, o que acontece então? Na altura máxima, eu tenho aí a separação do objeto, não é isso? Separou em duas partes, não é isso? Então eu tenho aqui o objeto, logo a seguir ele se separa em duas partes. O que acontece aqui é que a quantidade de movimento na direção do eixo y, ela vai se conservar. Eu vou desprezar o impulso oferecido pelo peso, porque o intervalo de tempo de atuação do peso é desprezível, então o impulso praticamente zero, tá certo? É muito rápido aí, olha, a separação desses objetos, ok? Por exemplo, né, a questão da granada que explode, é muito rápido aí a explosão, e aí você tem aí os pedaços, não é isso? Do objeto original. Então, olha, eu tenho a velocidade do objeto 1, nesse caso, apontando na vertical para baixo, e a velocidade V' do objeto maior, aí, olha, apontando na vertical para cima. Ok? Então, quantidade de movimento inicial na direção do eixo y igual à quantidade de movimento final também na direção do eixo y. Tá certo? O que acontece? No ponto mais alto da trajetória, a partícula não tem velocidade na direção do eixo y. Ela vai parar e começar a cair. Tá certo? Então, a velocidade inicial no eixo y desse objeto, antes de explodir, né, antes de separar, zero. Tá certo? Bom, se a quantidade de movimento inicial é igual a zero, eu tenho aqui, olha, a quantidade de movimento da partícula maior, né, do pedaço maior, olha, 3/4 da massa, tá certo? Vezes V', que é a velocidade que ele tem para cima, menos o que restou, não é isso? 1/4 da massa vezes V1 para baixo. Com isso, eu tenho uma relação entre as velocidades. Olha só, V' igual a V1 sobre 3. Então vamos lá, vamos apelar agora para a equação horária na direção do eixo y. Tá certo? Eu já tenho a altura inicial. Olha ela aqui. É a altura máxima, é a altura inicial. Tá certo? Mais V1 sobre 3 vezes t, porque eu já peguei essa relação aqui, olha, para o objeto de massa maior, para o objeto maior, não é isso? Menos a gravidade, que é a aceleração que ela está submetida, vezes t ao quadrado sobre 2. Essa é a equação horária, tá, gente? Não tem segredo. Y igual a y0 mais v0 vezes t, mais a vezes t ao quadrado sobre 2. Só que, claro, gravidade aponta para baixo, ao passo que o V' aponta para onde? Para cima, tá certo? Ele já parte da altura máxima, tá? Bom, o y tem que ser igual a zero. Vai cair, não é isso? Então tá aí, olha, esse é o resultado do tempo em que o objeto de massa maior vai chegar no solo, tá certo? O y igual a zero. Só rearranjando os termos, tá? Você vai encontrar o t valendo aqui, olha, essa expressão, tá? O que me dá como alternativa correta a letra D. Só rearranjar os termos, tá certo? Não tem segredo, tá? Uma questão bem interessante, muito comum esses tipos de questões aí, sendo cobrada nos concursos militares. Você tem aí um objeto explodindo, granada explodindo e você tem os pedaços, né, do objeto original sendo espalhado. Ele quer saber qual é a velocidade de um, qual é a velocidade do outro. Tá certo? Bem interessante. Vale a pena treinar bastante esses tipos de questões aí que são cobradas nesses concursos militares. Então vamos lá para o nosso último exercício da aula de hoje, exercício da página 70 do nosso material, questão de número 18. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Espero que você tenha feito a leitura do enunciado. E por que não? Tentado fazer. Vamos para a solução. Bom, ele pede a variação da quantidade de movimento. No caso, a variação da quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, representada aí pelos pontos respectivos aí, o B e o A, tá certo?
Como o movimento parte do repouso, a quantidade de movimento inicial, no caso no ponto A, é zero. Então, a variação da quantidade de movimento se resume simplesmente à quantidade de movimento final, ou seja, a massa vezes a velocidade instantânea no ponto B. Ok? Olha, eu poderia encontrar aqui a força resultante e pensar no impulso da força resultante, tá certo? Encontrar a força resultante é tranquilo. O problema é que ele não deu um intervalo de tempo desse movimento, para encontrar aí o impulso resultante e, consequentemente, aí, a variação da quantidade de movimento. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar a velocidade final, tá certo? Utilizando aqui, olha, a força resultante e, consequentemente, vamos utilizar também a equação de Torricelli. Então, vamos lá. Força resultante, então, vai ser o componente paralelo do peso na direção do plano inclinado, Px, menos a força de atrito. Tá? Quem é o Px? mg seno de beta. E a força de atrito, coeficiente de atrito, vezes a normal de contato com o plano. Tá certo? Então, vamos substituir força resultante, massa vezes aceleração. E eu vou colocar esse peso aí em evidência, tá? Porque ele vai aparecer aqui, olha, no componente da normal, tá certo? Que é mg vezes o cosseno de beta, tá certo? Já coloquei ele aqui em evidência, tá? Nesse caso, eu não vou precisar da massa, eu vou encontrar então a aceleração desse objeto, desse corpo aí, né? A aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho aceleração e sei que o movimento é uniformemente variado, eu vou usar a equação Torricelli. Então vamos lá, olha. De acordo com os dados que ele ofereceu no enunciado, eu encontro a velocidade instantânea final no ponto B, 4 raiz de 3 metros por segundo. Agora que eu tenho a massa e tenho a velocidade instantânea, então eu tenho a quantidade de movimento final. Consequentemente, eu vou ter aí a variação da quantidade de movimento. Tá certo? Que eu também lembro, né? Pelo teorema do impulso, eu também posso utilizar newtons vezes segundo, tá certo? Ou quilograma vezes metro por segundo. Essas duas unidades são compatíveis. A alternativa correta, então, letra E. Tá? Uma questão bem tranquila, bem simples, tá certo? De se resolver, não tem segredo. Bom, terminamos a aula por aqui. Para a próxima aula, nós vamos continuar com o assunto de quantidade de movimento. Dessa vez, nós vamos falar de colisões, as várias colisões que nós temos. Colisões elástica, parcialmente elástica e inelástica, ok? É sempre importante que você procure refazer os exercícios da aula sem visualizar a resolução, tá certo? Claro, restando dúvida, tá aí, você retorna à aula e aí você pode sanar suas dúvidas. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho, compartilhe esse vídeo com os colegas, ajude o canal a crescer. Se gostou da aula, gostou dos exercícios, gostou da iniciativa, dá o seu joinha. Até a próxima aula!